Olá, igreja. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Boa noite, Igreja Cristã Nova Vida em Olaria. Mais uma quinta-feira, que Deus nos concede a graça de nós estarmos reunidos para este nosso culto de oração e pregação da palavra, neste formato à distância, inicialmente às 19h30, em uma sala virtual de oração, e agora nos colocamos para meditarmos nas Escrituras Sagradas. E nesta noite, nesta nossa série nos Salmos, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 24. Salmo de número 24 é o salmo para a nossa meditação nesta noite. Salmo davídico, Salmo de número 24, e assim nos diz a palavra do Senhor. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Curve sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome. Agradecemos a Ti, Senhor, pela graça que nos concede de nós estarmos reunidos como igreja para este nosso culto que tributamos ao Senhor. Ó Deus eterno, nesta noite nós pedimos que o Teu Santo Espírito, que inspirou este salmo, possa falar aos nossos corações, abrir as nossas mentes, nos conceder entendimento, Senhor, para compreendermos a Tua palavra, para vermos aqui os Teus atributos sendo descortinados aos nossos olhos, Senhor, para que, ó Deus Todo-Poderoso, nós o vejamos como Rei da Glória, Senhor de todas as coisas, Criador e Salvador, e assim sendo, possamos nos alegrar em Ti, celebrar o Teu santo nome, Senhor, em antecipação àquele dia em que para aqueles e aquelas que se arrependeram dos seus pecados e creram em Cristo Jesus, estarão nesse cortejo, ó Senhor, contemplando a Tua entrada na cidade celestial, junto com o Teu povo, para ali vivermos para sempre, para a glória do Teu nome. Oramos nesta noite, pedimos que por meio desta palavra o Senhor possa falar aquelas pessoas que ainda não se renderam a este Rei da Glória. Pai eterno, pelo Teu Espírito, fala a esses corações e transforma vidas. Em nome de Jesus, nós oramos e pedimos isso. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, desde o Salmo de número 20, nós temos visto uma série de salmos que tem como tema o rei. Seja Davi como rei de Israel, seja o Senhor Deus como rei da glória, rei de toda a terra, sobre todas as nações da terra, portanto, o rei dos reis. E este Salmo 24 declara que o Senhor dos exércitos, ele é o rei da glória, no versículo de número 10. Este salmo, ele descreve o Senhor como Criador, como Salvador e como Rei. Neste salmo nós vemos o Senhor como Criador, como Salvador e como Rei. Como Criador do mundo e fundador da terra, o Senhor é reconhecido como dono de todo o mundo, de tudo que nele há e todos os que nele vivem, conforme nos mostram os versículos 1 e 2. Como Salvador, o Senhor é reconhecido como santo, de tal modo que somente os que têm a vida consagrada exclusivamente a Ele
podem estar em sua presença, conforme nos mostram os versículos 3 a 6. E como Rei da Glória, o Senhor é digno de louvor, glória e honra, como nos mostram os versículos 7 a 10. Então, o Senhor é reconhecido como Criador de tudo e de todos, sendo objeto de contemplação de todo mundo por meio das suas obras na criação, como nos mostram os versículos 1 e 2. Em seguida, neste salmo nós vemos que o Senhor, ele é digno de adoração como Salvador, por isso, somente quem tem a sua vida em consagração a ele pode desfrutar da sua santa presença, como nos mostram os versículos 3 a 6. E por último, o Senhor é o Rei da Glória, digno de celebração por aqueles que compartilham da sua vitória, como nos mostram os versículos 7 a 10. Daí então 3 palavras marcam a nossa relação com Deus nesse salmo: contemplação, consagração e celebração. A nossa relação com Deus, como apresentada neste salmo, é marcada por 3 palavras: contemplação, consagração e celebração. Mas vejam que uma forma útil de perceber o movimento feito neste salmo é a gente entender, perceber, enxergar aqui a descrição de um cortejo seguindo o Rei da Glória até a cidade santa e eterna. A pergunta feita no salmo é: considerando que Deus é santo, quem poderá adentrar a cidade eterna nesse cortejo vitorioso junto com ele? A resposta ela é dada no início do salmo, nos versículos 1 a 6, e mostram que somente quem tem a Deus como Senhor de sua vida e como seu Salvador pessoal pode seguir este cortejo atrás do Rei da Glória, adentrando na cidade eterna e santa. E daí o Salmo descreve uma realidade espiritual magnífica por meio da sua composição, do seu poema. O Salmo lhe descreve a marcha do Senhor dos Exércitos, atravessando vitorioso os portais eternos de uma cidade, sendo aclamado e reconhecido como Rei da Glória. E por meio dessa descrição, eu imagino as hostes celestiais formadas por anjos e pessoas cujas vidas foram entregues ao Senhor e o reconhecem como Salvador, Senhor e Rei. Eu imagino estes anjos e pessoas dando glória, honra, louvor a Deus, celebrando a vitória do Senhor dos Exércitos e declarando que Ele é o Rei da Glória. A declaração que o Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória é feita com grande euforia, alegria, emoção, satisfação, sentimento de uma vitória compartilhada por quem tem ao Senhor como seu Salvador. Porém, para aqueles que não o reconhecem assim, nada disso faz sentido. E é provável que nesta noite eu esteja falando esses 2 tipos de pessoas. É por isso que a minha expectativa para esta noite é que as pessoas para as quais esta pregação não faça muito sentido, pelo menos em uma parte da sua mensagem, que elas até o final percebam o estado em que se encontram diante da justiça de Deus, que elas se arrependam, que elas creiam no Salvador, no único que pode salvá-las, que pode redimi-las. A minha expectativa é que nessa pregação é que todas as pessoas que reconhecem o Senhor como Salvador se alegrem, celebrem e se emocionem em antecipação ao dia em que nós estaremos reunidos diante dele e tributaremos a ele junto com os anjos glória, honra, louvor e adoração ao Senhor dos Exércitos, ao Rei da Glória. E nós começamos destacando que o Senhor é reconhecido como Criador de tudo e de todos, sendo objeto da contemplação de todo mundo por meio das suas obras na criação, e vemos isso nos versículos 1 e 2. Vejam que o Salmo 19, que nós já vimos nessa série dos Salmos, afirma que os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos, ressoando a sua voz por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Assim, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, são vistos claramente por toda e qualquer pessoa em todo o mundo
como escreve o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1. O mundo e tudo que nele há revelam a Deus como Criador e como conservador. O mundo e tudo que nele há, as obras da criação mostram que Deus é Criador e o preservador de todas as coisas. De modo parecido com um inventor que pode reivindicar seus direitos sobre sua criação por meio de uma patente, um direito de propriedade, Deus se declara dono, senhor e soberano sobre tudo e sobre todos, todas as coisas e todas as pessoas em todo o mundo. Este salmo, ele mostra que o Senhor não é somente o Criador, ele também é o preservador de tudo e de todos. E assim, o Senhor demonstra o seu poder e a sua soberania. E eu digo isso porque o versículo 2 registra que o Senhor fundou a terra sobre os mares, firmou-a sobre as águas. E vejam vocês que esta é uma clara alusão ao relato da criação lá em Gênesis, que afirma no seu capítulo 1, nos versículos 1 e 2, o seguinte: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Não há aqui, vejam vocês, uma descrição, tanto no texto de Gênesis como aqui no Salmo de número 24, não há uma descrição científica da criação, e sim uma descrição poética do ponto de vista de um observador humano. Essa descrição ela aponta para uma realidade inicialmente caótica, em escuridão, sem forma e vazia, a qual foi dada consistência e ordem pela palavra, pela ordem do Senhor, o Criador de todas as coisas. É curiosa a descrição do mundo criado sobre as águas, sobre os mares, porque a água, ela no seu estado líquido, ela é fluida, ela é inconstante, ela é instável, ela é volúvel, ela é movediça. Ainda assim, a despeito de toda esta instabilidade, o Senhor é poderoso para manter as coisas nos seus devidos lugares, firmes e estáveis, fundados sobre as águas. O que reforça e enfatiza esse poder do Senhor como Criador e também como sustentador de todas as coisas. Ainda que na criação o vazio e a escuridão, o caos e as águas não fossem, assim por natureza, malignos, mais tarde, e especialmente nos Salmos, os mares e as águas são ilustrações de forças malignas, incontroláveis e insuperáveis pela humanidade. Visão essa compartilhada pelos povos ao redor ali de Israel. Daí então, de certa forma, este salmo atribui ao Senhor o controle sobre todo o mal. A despeito da instabilidade característica do mundo e da vida, o Senhor é poderoso para dar estabilidade a tudo isso. E daí, de uma forma assim metafórica, alegórica, simbólica, nós podemos tomar essa verdade para nós, a fim de confiarmos em Deus como o único capaz de dar estabilidade à nossa vida a despeito do mal e de poderes diabólicos. Apesar da instabilidade das coisas, apesar da imprevisibilidade das circunstâncias, nós podemos confiar no Senhor como único capaz de dar estabilidade às nossas vidas. Ainda que nada esteja completamente sobre o nosso poder e sobre o nosso ainda que nada esteja completamente debaixo, sob o nosso poder e controle, nós podemos confiar em um Deus que é soberano e poderoso para preservar as nossas vidas. Um Deus que é poderoso e soberano para proporcionar a nós a estabilidade para nós continuarmos na nossa caminhada de fé. Sabendo que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a esse Deus. E quando nos sentirmos assim abalados, seja lá pelo que for, nós devemos recorrer a Deus em oração e confiança na sua
infalível palavra. Quando o mundo parecer, quando a terra parecer que fugiu de debaixo dos nossos pés, nós podemos confiar nesse Deus. Nós devemos nos colocar diante dele em oração e em confiança na sua infalível palavra. Devemos nos lembrar que ele é Deus, Criador, soberano e Senhor. Bom, mas eu não poderia deixar de mencionar o uso que o apóstolo Paulo faz desse versículo 1 deste Salmo de número 24. Em 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo ele se vale da declaração que nós temos aqui no versículo 1, que nos diz que do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, faz uso deste versículo 1 para defender a ideia de que todos os alimentos são permitidos, devem ser recebidos com graças e que os ídolos nada são. O apóstolo Paulo faz uma aplicação específica desse versículo 1 deste salmo e eu preciso destacar o que ele escreve a respeito disso. Então, até mesmo os alimentos sacrificados aos deuses, eles poderiam, conforme o apóstolo Paulo, ser comprados e comidos pelos cristãos daquela época, desde que nada sobre isso fosse destacado à mesa durante a refeição, ou então no mercado onde esses alimentos estivessem sendo vendidos. E desde que outra pessoa não se sentisse assim constrangida, incomodada, ferida por causa dessa atitude do cristão. E o cristão, ele faria isso porque, na verdade, os ídolos nada são. Mas o apóstolo ele parte do princípio de que tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. E pelo fato de que do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o apóstolo recomenda o seguinte: quer vocês comam, bebam ou façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. E com isso nós aprendemos que devemos agir como convém, tendo em vista não apenas os nossos próprios interesses e o nosso próprio bem, e sim o dos outros. Aprendemos também que nós devemos dar graças pelas coisas criadas, especialmente por aquelas proporcionadas por Deus para o prazer e deleite da nossa visão, olfato e paladar. Percebemos também que os deuses nada são e nada tocam que nos deixem assim obrigados por causa disso a recusar o que na verdade pertence ao Senhor. E que pelo fato de a terra e tudo o que nela existe pertencer ao Senhor, nós devemos fazer todas as coisas, inclusive comer e beber, para a glória de Deus. E esse é um princípio de vida derivado desta verdade de que o Senhor é dono de todas as coisas e que Ele tem autoridade sobre todas as pessoas, mesmo sobre aquelas que negam essa verdade. Porém, o fato é que somente as pessoas que têm ao Senhor como Senhor e Salvador é que desfrutam da bênção, da justificação e do relacionamento com esse Deus Santo. É o que mostra este Salmo 24, nos versículos 3 a 6. Estes versículos mostram que o Senhor, Ele é digno de adoração como Salvador. Por isso, somente quem tem sua vida em consagração a este Deus pode estar em sua santa presença. E eu convido você a ler comigo novamente os versículos 3 e 4 deste salmo. Veja aí comigo. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, e não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Bom, outra tradução para estes versículos registra o seguinte: ouça, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Vejam vocês que as duas traduções, elas registram as mãos limpas e a pureza de coração
como necessárias, como a marca daquela pessoa, autorizada a permanecer no santo lugar diante do Senhor. As mãos limpas, elas apontam para as atitudes práticas sem culpa, sem mácula. E o coração puro aponta para as motivações igualmente, sem culpa e sem mácula. Trata-se então de uma integridade tanto externa como interna, tanto nas ações quanto nas motivações. Não são apenas as boas ações que estão em destaque aqui. Não é apenas o externo, o visível, que está em destaque aqui. Também estão em destaque os bons motivos, os motivos corretos para estas boas ações. Isso porque não basta ter uma vida ética e moral elevada sem que se tenha motivos corretos para se agir assim. Não basta ter uma vida ética e moral elevada sem que se tenha motivos corretos para agir assim. Assim como as más ações não podem ser justificadas por supostos bons motivos. Vejam, é comum o ditado que diz que o inferno está cheio de boas ações. E esse ditado aponta para pessoas que cometem más ações, porém com boas intenções. Mas ainda assim, a Bíblia ela não se recusa a afirmar o que nós poderíamos traduzir com um ditado. Um ditado como este que eu acabei de mencionar. De tal forma que assim como o inferno está cheio de boas intenções, nós poderíamos dizer também que o inferno está cheio de boas ações com más intenções. Então, o versículo 4 deste salmo tem em vista atitudes e motivos corretos. E como bem disse Jesus, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Além disso, o versículo 4 acrescenta uma outra característica da pessoa autorizada a entrar no santo lugar. A Bíblia NVI traduziu assim o final do versículo de número 4. Veja aí comigo. Que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. A pessoa que é autorizada a estar diante deste Deus santo, na santa cidade, ela deve ter mãos limpas e coração puro, e também é uma pessoa que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Mas vejam vocês que a outra tradução que eu li, ela registra assim o final desse versículo 4. A pessoa que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Então, numa versão nós vemos que a pessoa que pode estar diante deste Deus, ela não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Uma outra tradução afirma que esta pessoa não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Mas a expressão original, traduzida por estas versões, ela tem o sentido literal de condenar quem eleva a alma, ou quem recorre, ou quem nutre o desejo por algo que é vazio, por algo que é inútil, como são vistos ídolos ao longo da Bíblia, aqueles que não são deuses. Aqui se faz uma dura advertência contra quem deposita as suas esperanças em algo vão e não no Criador e conservador de todas as coisas. Que ao invés de dar honra ao Rei da Glória, se escora em falsidade e recorre ao engano. Quem confia em falsos deuses. E há tanta coisa, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e amigas, que podem ser encaixadas neste perfil de coisas falsas, enganadoras, de falsos deuses, de ídolos que nada são. Há pessoas e há coisas que não são deuses, mas nas quais as pessoas tendem a confiar. Gente poderosa, gente endinheirada, poder político, econômico, social, fama, sucesso, grana, força física, estudos, influências e ideologias. Tudo isso é idolatria, falsidade,
mentira, engano, fragilidade, instabilidade, malignidade e resta em destruição para quem nessas coisas ou pessoas confia. Por outro lado, como afirma o versículo 5, a bênção e a justiça são dádivas de Deus, dadas a quem o reconhece como Senhor e como Salvador. Como afirma o versículo 6, visto em conjunto com o versículo de número 4 deste salmo, os que buscam a face do Senhor são pessoas que demonstram boas ações produzidas por boas intenções. São pessoas que fazem todas as coisas para a glória de Deus, até mesmo comer e beber. São pessoas que consagram as suas vidas ao Senhor e somente a Ele. E consagrar aqui tem o sentido de se separar, de se dedicar a Deus. As pessoas que entrarão no santo lugar e verão a Deus são aquelas sobre as quais está a bênção do Senhor, são aquelas que receberam a justiça de Deus, são aquelas que foram justificadas por Deus. Pessoas assim certamente desenvolverão frutos de justiça, terão boas ações promovidas por boas intenções. E vejam que não se tem em vista aqui uma perfeição sem pecado, e sim a integridade, a correção, tanto na motivação quanto na conduta visível desta pessoa. Tem-se em vista aqui a ética e a moral elevadas, pautadas na lei do Senhor, na vontade do Senhor, nos mandamentos e nos preceitos do Senhor para a vida do ser humano em sociedade. Este Deus que é o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, o Rei da Glória. E daí este salmo, ele se encerra reconhecendo a vitória deste Senhor dos Exércitos. Nós vemos nos versículos 7 a 10 que o Senhor é o Rei da Glória, digno de celebração por aqueles que compartilham da sua vitória. O cortejo, então, descrito, ele chega às portas eternas da cidade. Nós lemos na tradução NVI, Nova Versão Internacional, o seguinte para esses versículos 7 a 10. Veja aí comigo, na sua Bíblia. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Meus irmãos e minhas irmãs, uma outra tradução registra o seguinte para estes versículos: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Bom, meus irmãos, e daí? Há quem entenda aqui que as portas dessa cidade, elas são personificadas. E nessa composição poética, elas se põem em prontidão, erguendo as suas cabeças, para se abrirem para a entrada do Rei da Glória. Há também quem veja aqui os sentinelas, as sentinelas posicionadas às portas da cidade, erguendo as suas cabeças, vendo o cortejo se aproximando e então prestando honra ao identificar este Rei da Glória e ordenando a abertura dos portões para a sua entrada na cidade santa, na cidade eterna. E também há quem identifique aqui uma característica arquitetônica que destacaria a grandeza desse Rei da Glória. Por isso, essas cabeças das portas seriam identificadas com as cornijas ou cimalhas dos portões. Bom, o que é isso? Talvez vocês já tenham visto um portão em que há uma trave
uma trave que cobre e dá acabamento às colunas entre as quais o portão ele ali se articula, abrindo e fechando. Uma trave horizontal que cobre e dá acabamento às duas colunas, entre as quais esse portão ele se articula para sua abertura e fechamento. Essa cobertura, esta trave horizontal, seria identificada como as cabeças dessas portas aqui no Salmo de número 24. Em alguns portões construídos hoje em dia, esta cobertura ela limita o tamanho de um veículo, por exemplo, para a entrada em um terreno, em um estacionamento, para a travessia desse portão. Só que nessas construções de hoje em dia, essa cobertura ela é móvel, ela é removível. E daí, por exemplo, se um caminhão precisa atravessar este portão, esta trave superior ela é retirada. Ela serve de acabamento, de embelezamento, mas ela pode ser retirada para que um veículo de grande porte atravesse esse portão. E é por isso que há quem veja aqui, nestes versículos 7 a 10, essa cobertura dos portões sendo retirada para que o Rei da Glória adentre a cidade com toda a sua grandeza. Para nenhum outro tal manobra teria sido imaginada, teria sido necessária, e somente neste caso, exclusivamente para este evento sublime e para este grandioso Rei da Glória, esse procedimento seria então realizado. Já a expressão Senhor dos Exércitos aqui aponta para Deus, tanto como o comandante supremo do exército israelita, como também o comandante supremo dos exércitos celestiais angelicais. E neste momento, eu me recordo de Jesus. Eu lembro que ele estava sendo preso injustamente, sob falsas acusações, por causa da inveja, da mentira e da perseguição demoníaca, diabólica das autoridades religiosas judaicas. Depois de ter agonizado em sofrimento tão profundo, naquele dia, naquela sexta-feira da paixão, que o deixou em uma tristeza mortal, Jesus se levantou, depois de ter orado por 3 vezes, pedindo que, se possível, o Pai afastasse dele o cálice da sua ira. Depois disso, o Senhor Jesus, ele se levantou e foi ao encontro dos soldados enviados junto com uma turba portando porretes para levá-lo preso até as autoridades religiosas judaicas. Quando os homens se aproximaram e agarraram Jesus, Pedro, o apóstolo, puxou a sua espada e feriu e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Porém, Jesus restaurou a orelha daquele homem, mandou Pedro guardar a sua espada e disse: Você acha que eu não posso pedir a meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Vejam, Jesus, ele foi servido por anjos depois de 40 dias sendo tentado por Satanás. Jesus, a quem os homens crucificaram, mas a quem Deus o constituiu Senhor e Cristo. Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre todos os mortos e o soberano dos reis da terra. Jesus mesmo que disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Este Jesus, ele é o Rei da Glória, exaltado à direita de Deus Pai. Ele tem um nome que está acima de todo nome, diante de quem todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele, Jesus Cristo, é o Senhor para a glória de Deus Pai. Sobre ele é dito que não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual nós devamos ser salvos. Jesus, ele é Senhor. Jesus Cristo é o Salvador.
Ele é digno de toda a glória, de toda a honra, de todo louvor, porque foi por intermédio dele que todas as coisas foram feitas, de tal modo que sem ele nada do que existe teria sido feito. Ele é a imagem do Deus vivo, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram feitas, criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o conservador, ele é o preservador, ele é o sustentador do mundo e de todas as coisas. Foi por meio dele que o universo foi feito. Ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. A ele eu me rendo e exalto o seu nome, e eu quero convidar você a fazer o mesmo comigo nesta noite. Especialmente você, meu amigo, minha amiga, que ainda não fez isso em nenhum momento da sua vida. E também a você, meu irmão, minha irmã, que há tanto tempo não sabe o que é isso. A vocês eu digo, arrependam-se e creiam em Jesus Cristo hoje mesmo. Reconheçam a Jesus como seu único, suficiente e definitivo Salvador. Renda-se a Ele como o Senhor da sua vida. Entregue sua vida a Jesus, dedique-se a Ele, consagre-se a Ele. Perceba que tudo pertence a Ele. Tudo e todos, desde o Monte Everest à floresta amazônica e tudo que neles há, até a poeira que está aí flutuando, mesmo que você não a veja no lugar onde você está, até as partículas subatômicas, incapazes de serem vistas, mas previstas e imaginadas por nós. Reconheça que sem Ele a sua vida será sempre vazia e caótica, que tudo o que você possa conquistar ou possuir sem Cristo é nada. Perceba que sem Ele você está morto em suas transgressões e pecados. Você está morta em suas transgressões e pecados, sem salvação, sem redenção, condenado à morte eterna. Abra os portões do seu coração e peça: venha Jesus, tome o assento e governe a minha vida. Contemple a Jesus como Criador, consagre-se a Jesus como Salvador, celebre a Jesus como Rei da Glória. Curva a sua cabeça, vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós louvamos e engrandecemos o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo que pudemos ouvir nesta noite, através da exposição deste Salmo de número 24. E nós te pedimos, Senhor, que nós nunca nos esqueçamos que Tu és Senhor, que o mundo pertence a Ti. Ó Deus, que todas as coisas foram criadas pelo Senhor e o Senhor reclama autoridade sobre elas. Ó Deus, que nada venha nos abalar, que ainda que nos vejamos assim incertos, ó Deus, temerosos, nós possamos voltar os nossos olhos para o alto, desdobrar os nossos joelhos diante de Ti e confiar que Tu és Deus, Senhor, Salvador, que nos amou e se entregou por nós. O Rei da Glória, que deixou a sua glória, se fez homem, substituiu-nos na cruz, morreu em nosso lugar, pagou a dívida que nos era impossível de ser paga, para que nós pudéssemos gozar da vida eterna. Ó Deus eterno, eu te peço, fala aos corações daqueles nossos amigos e amigas que ainda não se renderam aos teus pés. Que os portões desses corações se abram, que tu, ó Rei da Glória, entre e transforme essas pessoas para a glória do teu santo nome. Nós oramos e te pedimos isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.
Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Até a semana que vem, se Deus assim nos conceder a graça de nós estarmos reunidos mais uma vez.